Quando olho para trás e reflito sobre os homens e mulheres que transformaram suas vidas, percebo uma verdade inabalável. Tudo começou na mente. Nenhum império, nenhuma fortuna, nenhum feito notável nasceu primeiro do ouro, da oportunidade ou do acaso. Tudo começou com uma semente mental, uma ideia cuidadosamente plantada no solo fértil do pensamento. A mente humana é o maior campo de cultivo que existe, mas muitos, por ignorância ou descrença, semeiam ervas daninhas e esperam colher frutos. Esquecem-se de que a colheita é sempre da mesma natureza da semente plantada. Quem pensa em escassez, atrai escassez. Quem pensa em riqueza, atrai oportunidades que conduzem à riqueza. A vida é justa porque obedece à lei da causa e efeito. E a mente é o terreno onde essa lei opera silenciosamente. Durante anos, observei homens que nasceram na pobreza, mas que recusaram-se a aceitar a pobreza como destino. Eles compreenderam que a primeira riqueza é mental. Cultivaram pensamentos de grandeza, disciplina e propósito. Esses pensamentos tornaram-se crenças, as crenças ações e as ações fortuna. Assim, ergueram impérios invisíveis na mente antes que o mundo pudesse vê-los materializados. Recordo-me de um jovem que me procurou, inquieto e desanimado. Ele dizia não ter talento, contatos ou recursos. Respondi-lhe: você tem algo mais poderoso do que tudo isso, sua mente. Eu pedi-lhe que, por 7 dias, pensasse constantemente em uma ideia. Sou o criador da minha riqueza mental e material. Que repetisse essas palavras até senti-las vivas dentro de si. Naquele breve período, algo mudou. Ele começou a caminhar com outro olhar, a falar com convicção, a perceber oportunidades que antes ignorava. Sua realidade externa começou a se reorganizar em torno de sua nova vibração interna. A mente não distingue o real do imaginado. Ela cria a partir daquilo que acredita. Se você a alimenta com medo, dúvida e limitação, ela produzirá resultados equivalentes, mas se a nutre com fé, propósito e visão, ela se tornará um ímã para a prosperidade. Portanto, se deseja transformar sua vida, comece hoje a plantar conscientemente suas sementes mentais. Escolha pensamentos que representem a realidade que você deseja experimentar. Não espere sentir-se pronto. Ninguém nunca está. Apenas comece. Nos próximos 7 dias, decida vigiar sua mente como um jardineiro protege seu campo. Cada vez que um pensamento de derrota surgir, arranque-o. Substitua-o imediatamente por uma imagem de vitória, por uma afirmação de poder. Diga a si mesmo: minha mente é o berço da minha fortuna. Nada externo pode me limitar exceto o que eu aceito internamente. A repetição desse exercício cria raízes. Em poucos dias você sentirá algo diferente, uma força sutil, mas firme, crescendo dentro de você. É o início da consciência de riqueza. E uma vez despertada, ela jamais volta a dormir. Lembre-se, a riqueza é uma consequência, não uma causa. A causa está sempre na mente disciplinada, direcionada e cheia de fé. Tudo o que você vê de grandioso neste mundo foi primeiro concebido em silêncio, no reino invisível dos pensamentos. Comece por onde todos os grandes começaram, por acreditar. O universo responde à convicção, não à dúvida. Quando você planta uma ideia com fé verdadeira e a rega com persistência, as leis da vida conspiram para fazê-la florescer. E é assim que, em apenas 7 dias de vigilância mental, você pode perceber o início de algo extraordinário. Sua mente começará a gerar riqueza. Não por milagre, mas por obediência às leis eternas que governam o sucesso. Eu vi isso acontecer, vivi isso e afirmo com convicção: o poder de transformar sua vida está e sempre esteve dentro de você. Durante anos de observação e estudo, descobri que a convicção é a força invisível que transforma o pensamento em realidade. Ideias, por si só, são impotentes.
Milhares de homens e mulheres possuem boas ideias todos os dias, mas apenas os que as revestem com convicção as veem florescer no mundo material. A convicção é o selo da mente criadora. É o fogo que faz a imaginação ganhar forma e vida. É a certeza silenciosa que permanece firme mesmo quando o mundo duvida. Quando um indivíduo acredita de forma total e inabalável em uma ideia, ainda que ninguém mais acredite, ele aciona uma lei invisível, a lei da convicção. Essa lei responde à fé, não ao medo. Ela age quando a mente e o coração se alinham em um mesmo propósito. É como uma corrente elétrica que desperta forças adormecidas no subconsciente e as coloca a serviço da realização. Certa vez, perguntei a um homem de sucesso qual fora o segredo de sua trajetória. Ele me respondeu: a diferença entre o que sonha e o que realiza é a força com que se crê. Suas palavras ficaram gravadas em mim, pois sintetizam a essência do êxito humano. A vida é moldada não pelo que desejamos, mas pelo que acreditamos ser possível. Quando você acredita de verdade, as circunstâncias se curvam diante da sua determinação. As portas se abrem, as pessoas certas surgem, as oportunidades se manifestam, não porque a sorte o favoreceu, mas porque sua vibração interior tornou-se compatível com o sucesso. O universo reconhece a convicção e conspira a seu favor. Durante 7 dias, experimente exercitar essa lei. Escolha um propósito, uma meta, uma ideia, algo que desperte em você uma centelha de entusiasmo e alimente-a com fé ininterrupta. Imagine-a como uma semente que precisa de calor constante para germinar. Não a abandone, não a duvide, não a exponha à frieza da descrença alheia. Proteja-a dentro da sua mente, regando-a com pensamentos positivos e imagens vívidas de realização. Você descobrirá que a convicção não é apenas um sentimento, mas uma energia viva. Ela muda sua postura, sua voz, seu olhar. Ela o faz caminhar com propósito, falar com autoridade e agir com confiança. E quando você muda por dentro, o mundo ao redor responde a essa mudança. O homem que acredita profundamente em seu destino não espera, ele cria. Ele não pergunta, será possível? Mas afirma, isso já é meu. Apenas aguarda o momento certo de se revelar. Tal atitude mental o coloca em harmonia com as forças criadoras da vida. Eu mesmo testemunhei essa verdade inúmeras vezes. Vi empreendedores que começaram sem capital, apenas com uma ideia e uma fé inabalável, e construíram impérios. Vi artistas que, apesar do desprezo inicial, acreditaram tanto em seu dom que acabaram por inspirar gerações. E vi fracassos tornarem-se vitórias quando a convicção substituiu a dúvida. A mente é como um espelho. Ela reflete aquilo em que acreditamos com mais intensidade. Se você crê em escassez, o reflexo será a escassez. Se crê em abundância, a abundância encontrará o caminho até você. O mundo externo é apenas o eco da sua convicção interna. Por isso, repito com firmeza, a convicção é a forma mais pura de riqueza mental. Ela precede o ouro, a influência e o reconhecimento. Quando você a possui, nada externo pode realmente derrotá-lo. Quando a perde, nenhum recurso externo o sustentará por muito tempo. Hoje, convido você a observar suas crenças. Pergunte-se, no que realmente acredito? Pois é nelas que repousa o destino da sua vida. O homem que acredita em si mesmo não precisa que o mundo o aprove. Ele se torna o próprio padrão de aprovação. E ao afirmar sua convicção com ação e persistência, ele inevitavelmente conquista o que busca. A lei da convicção invisível opera com precisão matemática. Ela responde apenas aos que persistem, aos que mantêm a fé mesmo na escuridão. Uma semana de prática sincera pode iniciar uma mudança irreversível em sua consciência, e essa mudança, cedo ou tarde, manifestará riqueza tangível. Acredite, sinta, haja.
Pois quando a fé se torna um hábito, a realidade se curva à vontade do Espírito. Em toda a minha jornada de estudos sobre a mente humana, compreendi uma verdade que poucos aceitam de imediato. A mente é uma fábrica de oportunidades e cada pensamento é uma peça de sua produção. O homem comum acredita que as oportunidades são dádivas do acaso. O homem sábio sabe que elas são criações da consciência. Durante anos, vi pessoas lamentarem a ausência de sorte, de conexões ou de recursos. No entanto, observei outros, muitas vezes com menos instrução e menos vantagens, criarem circunstâncias favoráveis onde antes havia apenas obstáculos. Qual era a diferença entre eles? A atitude mental. Enquanto uns esperavam que algo acontecesse, os outros faziam a mente trabalhar até transformar o impossível em possível. A mente humana é a oficina do destino. Nela, os pensamentos são moldados, lapidados e combinados até tomarem a forma de ideias práticas. Essas ideias, quando unidas à ação e à persistência, tornam-se oportunidades tangíveis. Mas, para que isso ocorra, é necessário comandar a mente e não ser comandado por ela. Muitos deixam seus pensamentos vagarem, sem direção, como uma fábrica sem gerente. Produzem medo, dúvida e indecisão, e se surpreendem quando o resultado é fracasso. Eu aprendi que a mente precisa de ordem e propósito. Quando você estabelece um objetivo claro e decide pensar de acordo com ele, cada pensamento se alinha para servi-lo. Lembro-me de um jovem vendedor que me procurou em busca de conselho. Ele dizia não ter sorte e que todos os bons negócios pareciam escapar-lhe. Perguntei-lhe, quantas ideias novas você gera por dia para melhorar seu trabalho? Ele ficou em silêncio. Eu lhe disse, a sorte não o visita porque sua mente está ociosa. Comece a usá-la como uma fábrica. Produza ideias, refine-as, experimente-as. Oportunidades são o subproduto do pensamento disciplinado. Algumas semanas depois, ele voltou transformado. Criara uma nova forma de apresentar seus produtos, triplicando suas vendas. A sorte que ele buscava não veio de fora, nasceu dentro de sua mente. Em apenas 7 dias de observação consciente, você pode perceber o mesmo fenômeno. Quando decide ver sua mente como uma usina criativa e não como um depósito de preocupações, algo mágico acontece. Situações que antes pareciam banais se revelam férteis. Pessoas comuns tornam-se pontes. Pequenos detalhes se transformam em soluções. O mundo não muda, é sua percepção que se expande. A mente é como uma máquina de precisão. Quando você a programa com pensamentos de riqueza, propósito e gratidão, ela começa a detectar, automaticamente, tudo o que está em harmonia com essas frequências. É como se uma nova lente fosse colocada sobre seus olhos. Onde antes via problemas, agora enxerga possibilidades. Onde via concorrência, vê colaboração. Onde via escassez, vê abundância esperando por ser organizada. Mas há um segredo. Essa fábrica não pode operar em meio à confusão. O ruído da dúvida é o pior sabotador da mente criadora. É por isso que eu sempre digo, o silêncio e a concentração são aliados do sucesso. Dedique momentos do seu dia para aquietar o corpo e dirigir os pensamentos. Faça perguntas à sua mente e ela responderá. Diga a ela o que deseja e ela trabalhará incansavelmente para encontrar o caminho. Não espere que as ideias venham em explosões dramáticas. Elas costumam chegar em sussurros, pequenas intuições que surgem enquanto você caminha, lê ou observa a vida ao seu redor. São como fagulhas que precisam ser alimentadas com atenção e ação imediata. Aquele que ignora suas ideias perde as oportunidades que a própria mente tenta lhe oferecer. Em cada um de nós existe um poder silencioso que jamais descansa. O poder criador do pensamento dirigido. Quando você o ativa, torna-se um engenheiro de seu próprio destino. Tudo o que possuo,
Cada realização, cada descoberta, cada ensinamento nasceu da aplicação constante dessa lei. Eu nunca esperei que a vida me oferecesse oportunidades. Eu as fabriquei, primeiro em pensamento, depois em ação. Portanto, se deseja que sua mente comece a gerar riqueza, ensine-a a produzir ideias todos os dias. Transforme cada desafio em matéria-prima para a criação. Não se pergunte, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que posso criar a partir disso? Essa simples mudança de foco transforma fracassos em sementes de vitória. A mente é o único recurso verdadeiramente ilimitado que o homem possui. Use-a como um inventor usa suas ferramentas, com curiosidade, propósito e fé. Pois quando você a coloca em movimento, o mundo inteiro parece mover-se com você. E então perceberá, talvez de forma súbita, talvez gradualmente, que a riqueza que buscava lá fora sempre esteve sendo produzida dentro de você. Muitos buscam a fórmula da riqueza nas ações externas, em métodos, estratégias e caminhos práticos, e esquecem-se de que a verdadeira força motriz do sucesso não está na razão, mas na emoção. Eu aprendi, observando homens de negócios, inventores e líderes, que o que realmente os distingue não é o intelecto, mas o fogo interior que os impulsiona. Esse fogo é a emoção dirigida, a energia invisível que transforma um desejo em realização. A emoção é o combustível da mente. Sem ela, os pensamentos são frios, sem vida, incapazes de gerar movimento. Quando o desejo é intenso, quando a fé o acompanha e a emoção o anima, o pensamento ganha poder criador. Toda conquista grandiosa é filha de um estado emocional elevado. Por isso digo, ninguém enriquece apenas com o pensamento. É preciso sentir o pensamento. A ideia deve ser embebida em emoção, aquecida pela fé e moldada pela persistência. Quando isso acontece, as leis da vida respondem. Lembro-me de uma vez em que entrevistei um homem que havia saído da falência para se tornar um dos maiores industriais do país. Perguntei-lhe qual havia sido o ponto de virada. Ele respondeu: foi o dia em que eu senti, no mais profundo de mim, que não nasci para fracassar. Chorei, gritei, e naquele instante uma força que eu desconhecia tomou conta de mim. Desde aquele dia, nada mais me deteve. Ele havia despertado o poder da emoção criadora. A emoção é a ponte entre o invisível e o visível. Ela dá vida às ideias e magnetiza o subconsciente. Enquanto o pensamento define a direção, a emoção é o vento que impulsiona o barco. Sem ela, você flutua. Com ela, avança. Nos próximos 7 dias, quero que experimente o poder desse princípio. Escolha um pensamento de prosperidade, algo que deseja profundamente, e associe-o a uma emoção positiva intensa. Feche os olhos e sinta, como se já possuísse o que busca. Sinta o alívio, a gratidão, a alegria e a confiança. Quanto mais vívida for a emoção, mais rápido a mente subconsciente aceitará essa nova realidade. Eu descobri que o subconsciente não responde a palavras frias, mas a sentimentos vivos. Ele é movido pelo tom emocional com que você pensa. Se você repete, sou próspero com medo, o subconsciente registra o medo, não a prosperidade. Mas se o diz com entusiasmo e fé, ele grava a riqueza. Aprenda a usar suas emoções como aliados. A raiva, quando dominada, pode se converter em determinação. A tristeza, quando compreendida, pode se transformar em compaixão e propósito. Até o medo, quando enfrentado, torna-se prudência e força. Nenhuma emoção é inimiga. Todas são matérias-primas para a criação, desde que guiadas pela consciência. Eu sempre acreditei que a emoção é a linguagem da alma. Ela fala diretamente às forças criadoras do universo. Quando um homem sente, verdadeiramente sente, que é capaz e digno de prosperar, ele emite um sinal inconfundível. E esse sinal é respondido. A riqueza, então, não é apenas material.
É uma consequência natural do alinhamento entre pensamento, fé e emoção. Muitos tentam pensar positivamente, mas falham porque pensam com a cabeça e não com o coração. O pensamento frio cria desejo. O pensamento sentido cria convicção. É essa diferença sutil que separa o sonhador do realizador. Quando escrevi sobre a lei do triunfo e os princípios da riqueza, compreendi que cada um deles é ineficaz sem a presença da emoção certa. A emoção é o sopro divino que anima o pensamento. É o que faz uma simples ideia se tornar irresistível e contagiante. As pessoas são atraídas não por palavras, mas pela energia emocional que as acompanha. Portanto, se deseja que sua mente comece a gerar riqueza, aprenda a sentir sua prosperidade antes de vê-la. Haja como quem já é próspero, pense como quem já venceu, sinta como quem já conquistou. O universo não distingue o ainda não do já é. Ele responde à vibração que você emite. Durante 7 dias, pratique o sentimento de abundância. Agradeça antes de receber, sorria antes de ter motivo. Comporte-se como alguém que já vive a realidade que deseja. Esse exercício não é fantasia, é treinamento vibracional. E a emoção é a chave que abre a porta do subconsciente para novas possibilidades. Lembre-se, a emoção é o motor da fé. A fé é o molde da mente. E a mente é o útero onde a riqueza é gerada. Sinta profundamente, e a vida responderá com a mesma intensidade. Pois a riqueza verdadeira nasce quando o coração e o pensamento se unem em um mesmo ritmo de criação. Há um instante em toda a jornada de crescimento em que a mente se cala e o ser desperta. É um momento silencioso, mas grandioso, em que percebemos que a riqueza que tanto buscamos fora sempre residiu dentro de nós. Muitos me perguntam, quando saberei que minha mente começou a gerar riqueza? E eu respondo, você saberá quando não precisar mais buscar, quando a riqueza começar a fluir naturalmente de quem você se tornou. A verdadeira prosperidade não é um evento, é uma transformação silenciosa do ser. Ela acontece aos poucos, quase imperceptivelmente, como o amanhecer que dissipa a escuridão. Um dia, você percebe que já não pensa com medo, mas com fé. Já não fala de escassez, mas de possibilidades. Já não inveja os que têm, porque reconhece que também é fonte criadora. Esse é o ponto em que o homem deixa de perseguir a riqueza e passa a emaná-la. Tudo ao redor parece mudar. As pessoas se aproximam com mais respeito. As oportunidades surgem espontaneamente e o trabalho se torna a expressão natural do propósito. Mas o que realmente mudou foi a consciência. Durante anos ensinei que a mente é um laboratório onde se fabrica o destino. Mas agora compreendo algo ainda mais profundo. A mente é apenas o instrumento. É o ser que a dirige quem determina o resultado. Quando o indivíduo desperta para sua própria natureza criadora, ele deixa de lutar contra a vida e começa a fluir com ela. Essa harmonia interior é o segredo supremo da prosperidade. A transformação silenciosa ocorre quando deixamos de agir apenas para ter e passamos a agir para ser. Quando você age movido pela alegria de expressar o melhor de si, a recompensa material se torna inevitável. A riqueza não precisa ser perseguida. Ela é atraída pela vibração de quem já vive em abundância mental e espiritual. Certa vez, perguntei a um sábio empresário que havia acumulado uma fortuna e mantinha a serenidade de um monge. Qual foi o momento mais decisivo da sua vida financeira? Ele sorriu e respondeu, foi o dia em que percebi que o dinheiro não era o objetivo, mas o reflexo de quem eu estava me tornando. Essas palavras, simples e poderosas, revelam o que eu chamo de a consciência do ser próspero. Ser próspero é viver com um espírito generoso, uma mente disciplinada e um coração grato. É compreender que tudo o que recebemos é uma extensão daquilo que oferecemos ao mundo.
Aquele que distribui ideias, entusiasmo e fé jamais ficará sem recursos, pois a vida multiplica o que é compartilhado. Essa é a matemática divina da abundância. Durante 7 dias de prática consciente, você começou a despertar esse estado. Talvez não perceba ainda, mas algo dentro de você se moveu. Seus pensamentos estão mais organizados, suas palavras mais positivas, sua visão mais clara. É assim que começa a transformação, silenciosa, constante e irreversível. Eu o convido agora a dar um passo além. Viva como se já fosse o ser próspero que nasceu para ser. Não espere que as circunstâncias mudem para agir com grandeza. Haja com grandeza e as circunstâncias se ajustarão à sua nova frequência. A mente responde à identidade que você assume. Quando diz a si mesmo, sou um ser próspero, criador e abundante, e vive de acordo com essa verdade, todo o universo reorganiza-se para confirmar sua crença. Não há força mais poderosa do que um homem em paz com seu propósito. Ele não se apressa, não teme, não duvida, trabalha com alegria, fala com sabedoria e caminha com fé. A riqueza o segue como a sombra segue o corpo, não por acaso, mas por lei natural. A transformação silenciosa é o ponto final do esforço e o ponto inicial da plenitude. É quando o ouro deixa de ser o prêmio e passa a ser apenas o símbolo da energia que você expressa. É quando o trabalho deixa de ser obrigação e torna-se vocação. É quando o desejo se purifica e a mente, finalmente, encontra descanso, não porque parou de criar, mas porque aprendeu a criar em harmonia. Se você chegou até aqui, saiba que já iniciou o processo de geração mental da riqueza. As sementes foram plantadas, as raízes estão crescendo, a colheita é certa. Não há retorno, apenas amadurecimento. Continue cultivando bons pensamentos, emoções elevadas e ações inspiradas. A riqueza, de agora em diante, não é um objetivo distante, mas o reflexo do seu estado interior. Aqueles que compreendem isso nunca mais voltam a ser os mesmos, porque quando a mente desperta para sua verdadeira natureza criadora, ela descobre que tudo o que é necessário para prosperar já estava dentro desde o princípio. O ouro, o sucesso, a abundância, tudo isso são apenas ecos da transformação silenciosa do ser. E é nesse silêncio onde a fé substitui a dúvida e o amor substitui o medo que a mente começa, enfim, a gerar riqueza sem esforço. Como o sol que brilha, não porque quer, mas porque é da sua natureza iluminar.